Olá, eu sou Cleitiane Santana, acadêmica do curso de Filosofia da Universidade Estadual do Maranhão. O presente vídeo tem como objetivo trabalhar de forma resumida a história, os períodos da história da filosofia no Brasil. Bem, a história do pensamento filosófico no Brasil teve início no século XVI, período inicial da colonização pelos portugueses até a contemporaneidade. Podemos dizer que o pensamento filosófico brasileiro está dividido em três períodos cruciais da nossa história. Primeiramente o período colonial, depois o período imperial e posteriormente o período republicano. Cada um desses períodos apresentam elementos que constituem o pensamento filosófico referente a cada momento e que evolui de acordo com o movimento histórico até a situação atual do que podemos chamar de filosofia brasileira. O Brasil tem representantes importantes que trabalham o pensamento da realidade nacional desde o período colonial, com os jesuítas. Nós sabemos que a filosofia no Brasil ela inicia com os jesuítas, com a chegada dos jesuítas no período colonial, e a reprodução de um pensamento de cunho teológico, passando pelos ensinamentos tomistas no Colégio do Rio, que é considerada a primeira faculdade que se ensina filosofia no país, ou seja, que se inicia a filosofia aqui no Brasil. Com a passagem do Brasil imperial passa a vigorar um ecletismo no pensamento filosófico nacional, onde se encontram características empiristas e espirituais trabalhadas no mesmo âmbito do positivismo de Augusto Comte e passa a vigorar de forma importante no sentido de defensor, e crítico dessa linha de conhecimento. Contra o positivismo, ainda no período imperial, surge a chamada Escola de Recife, um movimento importante para a evolução do pensamento brasileiro, tendo como representante principal Tobias Barreto. Já no século XX, com o Brasil republicano, o pensamento filosófico ele passa a propor um culturalismo que resulta das propostas antipositivistas da Escola de Recife, tendo como principal expoente Farias Brito, considerado por muitos como um dos grandes filósofos brasileiros e herdeiro das ideias de Tobias Barreto. Só voltando um pouco aqui à questão da história, voltando aqui no tempo, é necessário enfatizar que foram os jesuítas, como eu já falei anteriormente, que iniciaram o ensino filosófico, o ensino de filosofia aqui no Brasil, ou documentos essencialmente filosóficos. No Brasil, o Império, surge a corrente filosófica chamada de ecletismo. Essa corrente tentava responder às questões humanas de consciência e liberdade através de uma aproximação espiritualismo e empirismo. O principal representante desse período foi Eduardo Ferreira de França e Gonçalves de Magalhães. No período republicano, foi marcado pela teologia da libertação, do Frei Leonardo Boff, como nós conhecemos, que buscava a união da filosofia com a teologia, produzindo um diálogo teológico com o marxismo. Durante todo esse período, todos esses períodos da história da filosofia no Brasil, nós tivemos grandes nomes, referência de filósofos no Brasil. Nós temos Mário Ferreira dos Santos, paulista, que tem uma grande obra publicada em mais de 100 volumes. Nós temos Miguel Reale, também paulista, inovou o pensamento acerca da filosofia do direito, com a teoria tridimensional do direito, muito importante. Nós temos também Henrique Cláudio de Lima Vaz, padre mineiro, como nós sabemos, já que estudamos, pensou sobre questões humanistas. E sem falar, nós temos tantos outros filósofos, da história da filosofia brasileira, que podem ser lembradas, como a própria Marilena Chaui, o Roberto Romano, Olavo de Carvalho, o Paulo Girardelli e tantos outros. A filosofia conheceu certa popularização no Brasil, mas por canais de televisão, como nós sabemos, quando a mídia colocou
programas de cunho filosófico na TV, a filosofia se expandiu um pouco mais e ficou mais conhecida em todo o Brasil.